Questão de número 23. Os lados de um triângulo de vértices A, B e C medem AB igual a 3 cm, BC igual a 7 cm e CA igual a 8 cm. A circunferência inscrita no triângulo tangencia o lado AB no ponto N e o lado CA no ponto K. Qual é o comprimento do segmento NK? Trata-se de um problema de construção geométrica. Então, para isso, eu vou utilizar exatamente uma construção geométrica. Para começar, então, eu clico na ferramenta Círculo, Dados, Centro e o raio. Então, clico aqui em um ponto A e vou digitar o seguinte, o raio 3. Por quê? Porque eu tenho um ponto B que está a 3 centímetros de distância do ponto A. Clico na ferramenta Ponto e aqui, então, eu coloco um ponto B. Isso garante que A e B têm distância de 3 centímetros. Agora eu vou fazer o seguinte, vou clicar na ferramenta Círculo, Dado, Centro e Raio. Eu sei que de A até C tem 8 centímetros, então eu digito um raio aqui de 8 centímetros. Vou diminuir o meu zoom aqui. Com a ferramenta ainda selecionada, eu clico em B. E eu sei que de B até C são 7 centímetros, então digito 7 aqui, ok. Então aqui está o ponto de intersecção, onde deste ponto até aqui tem 8 e deste ponto até aqui tem 7. Então agora clico na ferramenta intersecção de dois objetos e marco essa intersecção. Vou clicar na ferramenta polígono e vou construir um polígono por A, B, C e novamente clico em A. Então eu tenho meu polígono aqui. Agora eu preciso encontrar então um círculo inscrito que deve estar por aqui. Então como que eu faço isso? Se eu procurar aqui, não tem a ferramenta iconográfica círculo inscrito. Mas aqui na entrada, se eu digitar círculo e já aparece círculo inscrito. Então eu clico no comando e escrevo a entrada A, B e C, que são justamente os pontos do vértice do meu triângulo, e já aparece a pré-construção aqui, que é o meu círculo inscrito no meu triângulo ABC. Bom, clico na ferramenta, então, intersecção dos objetos, e clico aqui, ó, próximo da intersecção, o GeoGebra já processa internamente, que essa intersecção aqui é a intersecção que eu queria. E aqui eu clico próximo, então, já tem a intersecção. Então, o segmento que eu quero está aqui. Basta agora eu fazer o seguinte, clicar em segmento e marcar este segmento aqui que vem de E a D. No enunciado é marcado como NAK. Mas enfim, eu tenho este segmento aqui. A medida dele aparece aqui na janela de álgebra, mas caso eu queira que ela apareça aqui, basta clicar com o botão direito e acessar propriedades. Abre-se essa janela, eu seleciono aqui então valor. Fecho e já aparece aqui então o valor Q2. Então, com isso, eu descobri a medida que era solicitada no enunciado. Qual é o comprimento do segmento NK, que é da intersecção do círculo inscrito nesses dois lados aqui. Então, com isso, está resolvido o enunciado de número 23. Enunciado 9. Considere a função f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos ax menos 3, em que a é o número real. Sabendo que r e menos r são raízes de f de x, qual é o valor da imagem de x igual a 1? Aqui no GeoGebra, com a janela CAS já aberta, a primeira coisa que eu vou fazer para encaminhar minha resolução é, na linha 1, digitar a minha função. f de x, dois pontos, igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos a vezes x menos 3. Teclo Enter e aí está a minha função. Pelo enunciado, nós temos então que menos r e r são a raiz da função. Então eu posso digitar uma equação 1 aqui com a seguinte coisa. F de r é igual a 0. Por quê? Porque o r é raiz da função. Teclo Enter e aí está a primeira equação. Vou digitar uma equação 2, dois pontos igual e dizer o seguinte. F de menos r também é igual a 0. Teclo Enter. Então aqui eu tenho uma equação e outra equação. Aqui envolvendo R e A, aqui envolvendo R e A. Então, com as duas, eu consigo montar um sistema e encontrar o valor de R e de A. E para isso, eu vou utilizar, então, o comando resolver. E aí, o comando resolver tem aqui lista de equações e lista de variáveis. A lista de equações, como a gente já viu em exemplos anteriores, tem que estar entre chaves. Então, é equação 1, equação 2. Teclo Tab e vou para cá. Abro e fecho chaves e digito aqui. Em quais variáveis? Na variável A e na variável R. Teclo Enter e aqui está a solução. Bom, nessa solução primeira aqui, A igual a 3 e R igual a raiz de 3. Aqui A igual a 3 e R igual a
menos raiz de 3. Como me interessa o valor de A para substituir aqui, eu vou então retirar o valor de A deste elemento aqui. Então a primeira coisa que eu faço é digitar elemento de qual lista? Da lista que está na linha 4. Qual posição? Na posição 1. Teclo Enter. Então eu peguei este elemento aqui da lista. Agora eu vou pegar então o 3 que está aqui. Mas você fala assim, por que você não digita logo esse valor? Porque, note, quando eu faço isso, uma linha fica amarrada à outra e se eu mudar alguma coisa na primeira, o cálculo é refeito. Então eu vou escrever aqui o seguinte, eu quero o lado direito do elemento que está na lista da quem? Da linha 5 na posição 1. Então eu peguei aqui, ó, este valor, que é o 3. O que eu faço com este valor agora? Eu pego esse valor aqui e vou substituir aqui no lugar do A. Ok? Então, como que eu faço isso? Eu escrevo o comando substituir. Substituir em que expressão o que pelo que? Eu vou substituir então na expressão f de x, o que? O A pelo que está onde? Na linha 6. Mas antes de dar Enter, eu vou voltar aqui no começo e vou escrever o seguinte, ó. Isso aqui será uma função que eu vou chamar de g de x. Por que eu não vou chamar ela de f? Porque senão eu vou sobrepor e aí vai complicar os meus cálculos. Então eu vou fazer o seguinte, chamar de g e vou obter uma nova função aqui. E como você pode ver, eu já obtive inclusive o gráfico da função aqui. Mas agora, então, para concluir a minha resolução, eu preciso calcular o g de 1 conforme solicitava o enunciado. E ao calcular g de 1, eu obtenho aqui menos 4. Vamos fazer aqui, então, o seguinte. Suponha que eu colocasse aqui, então, um coeficiente aqui, multiplicando x ao cubo 2. O que ia acontecer? Ao fazer isso, ó, são refeitos todos os cálculos de todas essas linhas aqui, porque eu amarrei uma linha a outra, e o g de 1 passa a ser menos 6. Mas não é isso que eu quero para esse problema. Então, eu deleto aqui, continua 1, e aqui os cálculos são refeitos novamente, e o g de 1 é igual a menos 4, e assim está resolvido o problema de número 9. Enunciado de número 21. Considere a reta R, y igual a 2x. Seja A igual a 3, 3, o vértice de um quadrado ABC, cuja diagonal BD está contida em R. Qual é a área do quadrado? Aqui no GeoGebra, eu vou utilizar esse enunciado para discutir como usar integradamente a janela CAS com a janela de visualização. O enunciado aparece aqui, né? E então eu preciso digitar algo aqui na janela CAS e deve aparecer a representação gráfica aqui. Então eu vou começar. Eu sei que a minha reta R, 2 pontos igual, ela é y igual a quanto? 2x. Teclo Enter. E aqui está a minha reta. Eu também tenho um ponto que é A, 2 pontos igual, 3, 3. Chama atenção para que se fosse digitar na entrada não precisaria esses 2 pontos. Mas aqui na janela CAS precisa porque aqui é um comando de atribuição. E aqui está meu ponto na janela de visualização. Agora eu vou obter uma reta, e vou chamar essa reta de F, 2 pontos igual. É uma reta perpendicular. E aí eu já tenho aqui o comando perpendicular. Perpendicular pelo ponto A, a reta R. Teclo Enter e aqui está. Bom, então eu tenho essa reta aqui já. Essa reta vai me ajudar a fazer o seguinte. Vamos pensar, essa aqui é o suporte de uma das diagonais. E essa aqui seria o suporte de uma outra diagonal. Então quer dizer que o lado forma 45 graus com essa reta aqui. Mas por que eu tracei uma reta perpendicular? Porque eu sei que em um quadrado as diagonais formam 90 graus ou elas são perpendiculares. Então, qual que é o próximo passo aqui? Eu vou obter uma reta G, que será o quê? O giro, né? Girar um objeto, um ângulo por um ponto. Qual objeto? Eu vou girar a reta F, que é essa reta que eu construí anteriormente aqui. Qual vai ser o ângulo? Vai ser 45 graus. Onde está o símbolo de grau? Aqui. 45 graus em torno do ponto Q, do ponto A. Teclo Enter e aqui está a minha reta. Então aqui, essa reta é o suporte do meu lado. Eu clico aqui, clico na ferramenta intersecção dos objetos, né? E clico aqui. Pronto. Então eu tenho que esse ponto aqui é um lado do meu quadrado. O que eu faço agora? Eu clico na ferramenta, polígono regular, clico em B, clico em A, e aqui digito 4 lados, dou OK, e eu tenho o ponto C aqui. O ponto C está sobre
essa reta aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu quero exibir o ponto C aqui, então eu digito apenas C maiúsculo aqui e teclo Enter. Olha aqui, essas são as coordenadas do ponto C. Suponha que eu quisesse modificar as coordenadas do ponto A. Olha o que acontece. O ponto C é recalculado em função disso de forma exata. Nas resoluções que vocês apresentaram, algumas pessoas fizeram a resolução por aproximação. É um método de resolução, mas não é um método tão usado, né? É um método que encontra a solução bastante aproximada. Este método que eu utilizei aqui, que seria um método algébrico geométrico, ele encontra a solução exata do problema. Então, com isso, está resolvido o problema que corresponde ao enunciado de número 21.